Muito obrigada. Bom dia a todos novamente. Antes de mais, agradecer o convite, em particular ao Rui Santos e à ESRI Portugal, por esta oportunidade que aqui tenho de apresentar um trabalho que foi desenvolvido pelos nossos alunos no âmbito do segundo ciclo em Sistemas de Informação Geográfica da UBI. Eu vou partilhar a apresentação. Não sei se já estará disponível. Conseguem ver? Já conseguimos ver a apresentação. Obrigado. Ok. Muito obrigada. Portanto, como o Rui indicou há pouco, trata-se de um trabalho em que foi utilizado os sistemas de informação geográfica para efetuar uma análise espacial multicritério que tem como objetivo avaliar a aptidão das vias, neste caso em particular das vias urbanas, para a mobilidade suave. A minha apresentação PowerPoint está em inglês, no entanto eu vou fazê-la em português, eu peço desculpa, uma reciclagem de uma apresentação que foi feita entretanto num congresso internacional e que eu achei por bem aproveitar, uma vez que já estava preparada. Berta, não tem problema, vamos ter mais apresentações do dia de hoje nos membros moldes, Em portanto inglês, não... ok. Obrigado. Ok, muito obrigada. Portanto, apresentando-me um pouco, eu sou Berta Santos, sou professora auxiliar no Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura da Universidade da Beira Interior, portanto, da Faculdade de Engenharia dessa universidade. E porquê Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura? Porque é neste departamento que funciona o segundo ciclo em Sistemas de Informação Geográfica na nossa universidade. Portanto, o trabalho que eu vos venho apresentar foi um trabalho desenvolvido no âmbito desse segundo ciclo em si, por dois estudantes, a Poliana Lucena e o Sandro Ferreira. Eles já finalizaram o seu trabalho, a sua dissertação de mestrado, e trabalharam em conjunto para desenvolver uma solução que eu vou passar a apresentar. Não estou a conseguir fazer passar aqui os slides, mas eu vou tentar partilhar novamente. Agora já estão a funcionar. Portanto, como introdução, eu gostava apenas de apresentar alguns aspectos importantes que enquadram a importância deste trabalho, o desenvolvimento deste trabalho, que está relacionado exatamente com as mudanças climáticas que temos vindo a sofrer, sobretudo nos meios urbanos, em que os congestionamentos têm vindo a aumentar ao longo do tempo e que estão muito relacionados, como era de esperar, com um uso cada vez maior do veículo particular pelas pessoas para fazerem as suas viagens. Neste caso, nós vamos focar-nos nas viagens pendulares, portanto, entre casa, trabalho, trabalho-casa, casa-escola, escola-casa, o que faz com que se traduza num decréscimo da qualidade de vida das populações destes meios urbanos. Para tentar reverter esta situação, sem dúvida que o Estado terá que ter um papel ativo, enquadrado adequadamente em tudo o que é políticas e estratégias de mobilidade internacional, traduzidas, claro, para o panorama nacional. E, falando particularmente destas estratégias, podemos aqui salientar, no caso da mobilidade sustentável, a promoção, o encorajamento do uso dos chamados modos suaves de transporte, sobretudo nas viagens pendulares, como uma das medidas mais promissoras para tentar minimizar este efeito negativo do congestionamento nos centros urbanos e melhorar a qualidade de vida das populações. Assim, tendo em conta este enquadramento, o propósito ou objetivo deste trabalho
foi com recurso aos sistemas de informação geográfica, desenvolver uma ferramenta de apoio à decisão automatizada que permitisse identificar numa rede urbana os segmentos da rede que têm aptidão, aqui entendida como um potencial para serem melhoradas ou serem consideradas para o uso dos modos suaves de transporte. Neste caso particular deste trabalho, consideramos 2 tipos de modos suaves de transporte, que são a utilização da bicicleta e o andar a pé. Portanto, e também tendo em conta que pretendíamos aplicar também a ferramenta a um cenário um pouco mais complicado, neste caso as cidades de encosta, porque a nossa universidade encontra-se sediada na Covilhã e, portanto, estamos numa cidade de encosta, em que, em princípio, será mais difícil encorajar as pessoas para a utilização deste tipo de modos de transporte. Este foi o nosso caso de estudo e tentamos ver se realmente esta ferramenta, para além das cidades com mais aptidão para o uso destes modos de transporte, poderiam auxiliar também, num caso mais específico, como é as cidades de encosta, na promoção do uso da bicicleta e do andar a pé como solução para efetuar viagens pendulares. A metodologia que foi seguida no desenvolvimento deste trabalho passou inicialmente por identificar um conjunto de fatores que influenciam a adoção dos modos suaves de transporte nas viagens pendulares. Verificamos da nossa revisão bibliográfica que estes fatores encontram-se sobretudo agrupados em 4 subcategorias. São fatores demográficos, económicos, fatores relacionados com a distância e o tempo das viagens, dos percursos, e ainda fatores físicos e relacionados com o clima. Tendo feito este estudo deste conjunto de fatores, escolhemos 3 variáveis para usar no modelo que desenvolvemos, não é? Que vai analisar esta aptidão para os modos suaves, tendo em conta não só esta revisão bibliográfica, mas também a informação que poderíamos obter e que está disponível para ser usada por qualquer, por exemplo, Câmara Municipal que queira aplicar esta ferramenta e fazer esta análise. E assim decidimos por 3 variáveis a considerar no nosso modelo, um modelo multicritério, que são a localização dos polos geradores de viagem, portanto, dos equipamentos existentes no local em análise, aqui entendido dos equipamentos, já vamos ver a seguir por equipamentos de educação, hospitalares e outros, não só a sua localização, mas também o seu efeito, a sua influência na geração das viagens, a densidade populacional, como é que ela se distribui na área de estudo, e também, claro, as características da rede rodoviária ou viária, como, por exemplo, a inclinação longitudinal dos segmentos da estrada, da rede, a hierarquia dos diferentes segmentos, a sua importância dentro da rede viária e ainda a existência ou não de passeios que de alguma forma facilitem a promoção do modo de transporte pedonal. Todo o tratamento, representação e análise destas variáveis foi efetuada usando um conjunto de ferramentas de geoprocessamento que estão disponíveis nos sistemas de informação geográfica, em particular no ArcGIS, o que permitiu também fazer uma combinação das variáveis que apresentei anteriormente numa análise espacial multicritério. Para automatizar os vários processos envolvidos nesta análise multicritério, que tem como objetivo determinar um índice que traduza a aptidão, o potencial para a mobilidade suave dos diferentes segmentos da rede viária, foi utilizado o Model Builder, que é uma funcionalidade, como sabem, que está disponível no ArcGIS. Assim, de uma forma um pouco rápida e aqui representado num fluxograma, podemos dizer que a metodologia está dividida em 3 etapas,
É provável que não consigam ler o texto, ele está muito pequenino, mas eu rapidamente vou descrever estas 3 etapas da metodologia. A primeira, como seria de esperar, é recolher toda a informação necessária para caracterizar as variáveis que consideramos no modelo. Portanto, foram recolhidas a localização dos polos geradores de viagens, como elementos ponto, como elementos polígono e informação alfanumérica, a informação relativa à população, também como polígonos e informação alfanumérica, polígonos não, peço desculpa, polilinhas e informação alfanumérica, os dados referentes à rede viária utilizada em determinada zona de análise, e ainda um modelo digital do terreno, de preferência com uma célula de 5 metros, com um lado de 5 metros ou inferior. Toda esta informação foi organizada numa base de dados e permitiu então utilizar as 3 variáveis que anteriormente referi na análise multicritério, portanto, a localização e influência dos polos geradores de viagem, a distribuição da densidade populacional e as características da rede rodoviária. Esta informação alimentou o modelo SIG utilizado. O modelo SIG é constituído essencialmente por 2 ferramentas que foram desenvolvidas, uma para calcular o tempo de percurso em cada um dos segmentos da rede viária em análise para determinado local que está a ser estudado e que nos permitiu obter, com recurso ao Network Analyst e, claro, uma aplicação para automatizar este processo no Model Builder, os tempos de viagem em cada segmento, quer para o modo pedonal, quer para a bicicleta, e a bicicleta aqui tratada de 2 formas, a bicicleta convencional e a bicicleta elétrica. Portanto, temos 3 conjuntos de tempos de percurso ou tempos de viagem em função do tipo de modo de transporte que estamos a considerar. A segunda ferramenta desenvolvida permitiu fazer a análise espacial e a análise multicritério e tem como saída um conjunto de índices que permitem identificar a aptidão para a caminhada destes segmentos, a aptidão para o uso da bicicleta, portanto o Walkability e o Bikeability Index, e depois o índice que é proposto neste trabalho, que é um índice combinado, chamado de índice de aptidão para a mobilidade suave, que no fundo combina os 2 modos de transporte anteriores, portanto o pedonal e o uso da bicicleta. As ferramentas desenvolvidas dão origem a este conjunto de índices que são depois avaliados por um painel de especialistas, que pode ser académico, mas que deve sempre incluir pessoas responsáveis pela gestão do espaço que está a ser analisado, para avaliar a necessidade ou não de fazer uma calibração e voltar a correr todo o modelo SIG. Portanto, a metodologia, assim, em passos gerais, é esta. Só para vocês terem uma ideia das ferramentas desenvolvidas no Model Builder, a primeira, como referi, permite calcular os tempos de percurso a pé e em bicicleta, convencional e elétrica. Tem aqui, não se vê absolutamente nada, mas tem uma ideia da complexidade do modelo e dos processos, quantidade de processos que foram envolvidos no desenvolvimento desta ferramenta e o menu. De referir que quer esta ferramenta, quer a próxima, as 2 ferramentas desenvolvidas, são bastante flexíveis, portanto, permitem personalizar para a rede em análise um conjunto de fatores que são necessários para fazer o cálculo destes tempos, mas também, caso essa informação não esteja disponível, dá sempre uma sugestão de valores médios que podem ser usados para ter uma primeira abordagem e um primeiro resultado nestas análises. A seguir, e um pouco mais complexa, a ferramenta desenvolvida no Model Builder para calcular os índices de Walkability, Bikeability e, finalmente, a combinação dos 2, um índice de mobilidade suave. Também aqui alguns exemplos dos menus que estariam disponíveis, das janelas disponíveis para introduzir a informação e obter estes resultados, também neste caso flexível. E agora vou passar a apresentar alguns resultados
relacionados com a aplicação prática que fizemos. Portanto, depois de desenvolver esta ferramenta, fizemos uma aplicação, uma zona de estudo, uma área de estudo, que corresponde ao perímetro urbano do município da Covilhã. Este perímetro urbano é composto por 5 freguesias, ocupando uma área de cerca de 122 km², em que se encontra concentrada a maior parte da população do concelho, 36.400 habitantes aproximadamente, e apresenta uma rede viária de aproximadamente 400 km. Porquê o perímetro urbano? Porque é essencialmente aqui que se concentram a maior parte dos equipamentos que constituem os polos geradores de viagem. Vocês podem ver aqui no primeiro mapa a localização desses equipamentos. Eles foram agrupados em categorias, portanto, temos os equipamentos na categoria comércio, educação, lazer, saúde, serviços, transporte e turismo. Podemos ver que eles se concentram bastante na parte mais urbana e central da cidade da Covilhã, e ao lado temos a distribuição da população, portanto a densidade populacional representada por subsecção estatística do INE. Sobre a rede rodoviária, ou viária neste caso, porque não é só a rodoviária, também inclui secções da rede pedonal, levantamos um conjunto de informação que foi usada na análise multicritério. Entre elas temos a rede propriamente dita viária, depois a identificação dos segmentos desta rede viária que possuíam passeios e que, portanto, teriam em princípio uma aptidão maior para o modo pedonal. Este fator foi considerado na análise. Temos também a rede classificada hierarquicamente e ainda, apesar de não se ver muito bem neste pormenor de mapa, acrescentamos à rede viária existente um conjunto de elementos da rede pedonal, como escadarias. Existem várias escadarias que permitem encurtar percursos em zonas mais inclinadas da cidade, pontos pedonais, elevadores, funiculares existentes na cidade. Portanto, esses elementos particulares também do sistema pedonal foram incorporados na rede que foi analisada para poderem ser considerados na análise das áreas de influência. Um fator importante que nós quisemos testar também foi o efeito da inclinação dos segmentos da rede na velocidade, quer pedonal, quer da bicicleta, do uso da bicicleta. Temos aqui 2 mapas. Neste primeiro caso são os 2 mapas que representam a velocidade determinada para cada um dos segmentos, quer no sentido ascendente e descendente dos segmentos considerados na rede. Usamos a Tobler's Hinken Function para calcular a velocidade de circulação pedonal em função da inclinação destes segmentos. Fizemos o mesmo para a bicicleta convencional, mas desta vez usando os dados que foram recolhidos por Flugel e os autores de um trabalho que está disponível, que depois vos posso fornecer se acharem interessante. Eles fizeram uma recolha de um conjunto de informação sobre a inclinação e a velocidade em bicicleta convencional e elétrica. Nós pedimos essa informação aos autores, eles forneceram e conseguimos aqui desenvolver uma expressão polinomial que nos permitiu calcular também a velocidade de circulação em função da inclinação, quer em bicicleta convencional, quer elétrica, no sentido ascendente e no sentido descendente de circulação na rede. Com essa informação, portanto, concluímos a parte da densidade populacional e das características da rede, mas falta-nos ainda aqui a terceira variável, que é o efeito dos polos geradores de viagem. Portanto, e assim completamos as 3 variáveis que foram usadas na análise multicritério. No caso dos polos geradores de viagem, sabendo a sua localização e fazendo uma análise de áreas de influência com o Network Analyst, tendo em conta a rede e a velocidade de circulação, foi possível identificar as zonas que podem ser atingidas a pé ou com bicicleta convencional ou elétrica até 5 minutos
entre 5 e 10, entre 10 e 15 e entre 15 e 20 minutos. Estes períodos de tempo foram considerados tendo em conta um inquérito que foi efetuado à população ativa do Conselho. Portanto, a população ativa do Conselho e o inquérito, os resultados deram como indicação que a maior parte da população ativa inquirida não estaria disponível para fazer viagens, quer a pé, quer de bicicleta, que demorassem mais do que 20 minutos para chegarem ao seu destino, neste caso, um equipamento. Aqui estão representados as zonas de influência para os equipamentos de educação, nos diferentes modos de transporte, mas esta análise foi feita para todas as subcategorias de equipamentos e depois combinada também em função do peso e da importância identificada por estas pessoas nos inquéritos para obter um mapa de influência do conjunto dos equipamentos existentes na cidade. E temos aqui um mapa da influência para o modo pedonal, a bicicleta convencional e a bicicleta elétrica, e conseguimos ver que as áreas de influência mais positiva, não é, que são as verdes, vão se alargando à medida que vamos passando do modo pedonal, como seria de esperar, para a bicicleta convencional e depois para a bicicleta elétrica. Estas informações foram combinadas numa análise multicritério e foi então possível obter finalmente os índices, quer o do walkability, quer o do bikeability, e depois a combinação dos dois para o caso de estudo. Portanto, o índice é traduzido numa escala de 0 a 100, sendo 100 o melhor valor, representado aqui pela cor verde, azul, portanto, à medida que nos vamos aproximando de uma melhor aptidão para a circulação de determinado modo de transporte, e o vermelho corresponde a um índice mais baixo. Portanto, podemos ver que a parte mais favorável, como era já de esperar, está junto à concentração dos equipamentos e da população. É também aqui que verificamos algumas condições mais favoráveis para promover quer o andar a pé, quer o uso da bicicleta, mas, sobretudo, é possível aqui entender como é que essa área se vai expandindo à medida que passamos da consideração só do modo pedonal para a bicicleta convencional e para a bicicleta elétrica. A combinação destes dois índices deu origem, então, ao índice que nós quisemos propor com este trabalho, que será o índice de aptidão para a mobilidade suave. Portanto, aqui foi necessário encontrar qual é que seria a melhor solução. No caso da Covilhã e deste perímetro urbano, sem dúvida que seria a combinação do pedonal com a bicicleta elétrica, e os pesos foram definidos tendo em conta também o inquérito que foi efetuado a vários especialistas, académicos que lecionam estas matérias nas nossas universidades, mas também vários gestores da rede, que trabalham em câmaras municipais e que nos deram o seu feedback sobre como é que poderíamos aqui dar pesos a estas duas componentes, tendo resultado neste mapa que, em termos de resultados, para este caso em particular, mostrou que 16% da extensão da rede de estradas considerada da análise apresenta aptidão razoável a muito elevada para a mobilidade pedonal. Quando passamos para a bicicleta convencional, este valor é de 26% e para a bicicleta elétrica sobe para 41%, isto considerando os modos separadamente. Quando combinamos o modo pedonal com a bicicleta convencional, com uma distribuição de 50% para cada um destes modos, 13% da rede apresenta aptidão razoável a muito elevada para a mobilidade suave. Quando substituímos a bicicleta convencional pela elétrica, aumenta para 21%. Portanto, isto são os resultados particulares para este caso de estudo. E, finalmente, como conclusão, gostava aqui só de referir três aspectos. Primeiro, que a promoção dos modos suaves de transporte, sem dúvida, para as viagens pendulares em zonas urbanas, é uma das linhas das estratégias de promoção
de mobilidade sustentável mais promissoras e que podem levar a que tenhamos cidades mais verdes, mais acessíveis, mais seguras para a população, que o uso dos SIG, das tecnologias SIG, podem dar um grande contributo no apoio à decisão, na criação de ferramentas que ajudem ao apoio à decisão no âmbito deste aspecto e de outros, em particular relacionados com a sustentabilidade das cidades, mas aqui aplicado à implementação ou à promoção e encorajamento do uso dos modos suaves, e que a metodologia que foi apresentada é sem dúvida desenvolvida, e aqui apresentada é sem dúvida uma ferramenta que pode responder a este desafio, dando uma indicação através deste índice, que é fácil de interpretar pela maior parte dos intervenientes do processo, de forma a permitir uma alocação adequada de recursos, quer sejam eles financeiros, quer humanos, para a promoção dos modos suaves de transporte. Como trabalho futuro, temos várias linhas que gostaríamos de desenvolver, haja tempo para isso. Neste momento pretendemos aplicar a metodologia incluindo outros modos de transporte, nomeadamente suaves, como as trotinetes, por exemplo, considerar diferentes cenários no que diz respeito à topografia das áreas em análise, incluir mais informação sobre a rede de passeios disponível, nomeadamente não só informação sobre a existência ou não do passeio, mas também sobre a sua largura e o estado de conservação, e considerar ainda a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Muito obrigada pela vossa atenção, espero que tenham compreendido a minha apresentação e o trabalho desenvolvido. Estou disponível para perguntas.